para jovem. Eu me sinto Professor. jovem também. O senhor caiu com o Cassiel? Com o Cassiel? Era um aluno. Cassiel. O nome não me é estranho. Talvez eu tenha ouvido, mas é porque eram muitos alunos e eu dei aula online, então não Sim, sei. sim. Amiguinhos, essa chamada já está sendo gravada, beleza? Para a galera que entra mais tarde aí, que assiste a gravação do YouTube. Então, cuidado para não falar bobagem. Professor, Brincadeiras à parte. Diga. qual é o seu nome o nome do seu canal no YouTube? É Afonso Thorstein, que é o meu nome que eu uso na internet. Mas só tem as aulas gravadas lá mesmo. Eu nunca fiz nenhum vídeo diferente, não. Aí os links ficam todos no Google Classroom. Mas eu vou mandar o link aqui no chat. por via Afonso das o quê, dúvidas. professor? Deixa eu achar ele aqui, porque se eu for soletrar, vai ficar meio grande. É em alemão, é Thorstein. Ah, melhor assim mesmo. Meu canal, deixa eu ver se eu acho aqui. Basicamente só tem as aulas de vocês lá, porque eu não Professor, faço desativa muito o disso. chat. Ó, o link tá aí no chat, se você quiser achar meu canal aí. Valeu, professor. Professor, desativa o chat. Desativar o chat, tá? Calma, 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 não tem pressa não. Faz isso A princípio, não. a princípio eu vou só dar os avisos, e aí vamos ver, se o chat começar a dar muito trabalho, eu desativo. Beleza? Olha o tanto de caça. Ei, Gustavo, já começou, hein? Seguinte, galera. Vou começar também. Né, já estão começando, ó. Seguinte, galera, avisos importantes. Mais uma vez, essa aula é só um resumão, beleza? Não vai ter todo o conteúdo para atividade avaliativa. Ela tem a introdução para o conteúdo em linhas gerais. Você tem que ficar atento às postagens que eu vou colocando lá no Google Classroom para se aprofundar ao que a gente vai estudar daqui a pouquinho na aula ao vivo, beleza? Então, não se contente só em assistir a aula ao vivo. Assista também os vídeos extra que eu coloco, leia os textos complementares e assim por diante. Segundo aviso importante, a atividade avaliativa da semana passada já foi postada lá na semana passada e ela vale nota, beleza? Vale ponto aí de caderno. Vou ter que desativar o chat mesmo. Ó, a galera mandando parada aí. Pronto. Boa tarde, Bianca. Seja bem-vinda. Tive que desligar o chat, a galera tava zoando já. Ah, não, professor. Não é? Que tristeza. Desumiu. Então, Ativa no final, professor. No final eu ativo, se sobrar tempo. Então, continuando com os avisos. A atividade avaliativa já foi postada, ela vale ponto, beleza? A nota de vocês vai ser fundamentada nessa atividade avaliativa e vocês têm 15 dias para fazer. Então, eu coloquei lá o prazo, para quem ainda não fez, tem que ficar atento aí. Se eu não me engano, é até o dia 5 de abril, que cai na próxima segunda-feira, beleza? Então, você ainda tem aí mais essa semana para fazer a atividade avaliativa da semana passada. Lembrando que em breve vai ter a próxima atividade, então não deixe elas acumularem, beleza? Professor. Um ponto importante, você pode se achar o espertão aí e falar, eu não estou nem aí, eu vou fazer as atividades com atraso, porque dá para entregá-las com atraso, né? Seguinte, atividades devolvidas com atraso valem só metade da nota, beleza? Então vamos dizer que tem uma atividade que vale 2 pontos. Se você entregá-la com atraso e acertar tudo, você vai ganhar só 1 ponto, tranquilo? Então, não deixa para entregar com atraso, porque não vale a pena. Belezinha, amiguinhos? Tudo certo? Cale-se agora ou fale para sempre. Sim. Eu vou começar a apresentar aqui só para a gente... só para vocês verem aí, não ficar só eu falando, senão vai ficar muito chato, né? Tem que ter uma apresentaçãozinha. Se alguém tiver com algum problema... Tem pessoa que é tímida. É o quê, Gabriel? Ativa o chat, que tem pessoa que é tímida e não quer falar. Ativa o chat, o pessoal que é tímido. Vamos fazer assim, ó. Se enquanto eu estiver expondo o conteúdo, você tiver algum problema, não estiver entendendo, quiser acrescentar alguma coisa, você clica no botãozinho aí de levantar a mão, que aí eu ativo o chat para ver o que é. Beleza? Porque não dá para ficar me atrapalhando, senão eu vou ficar muito bravo. Não, eu nunca fico bravo, mas vai tomar todo o nosso tempo, aí acaba, né? E aí não estudo o conteúdo, não dá certo. Gustavo flodando aí o chat aí. E professor, quantos minutos de aula? Como é que é, Emily? Desculpa. Quantos minutos de aula? Quantos minutos de aula? É mais ou menos 1 hora, das 4 às 5. Se você olhar no relógio aí, a gente já perdeu 10. Entendi. Vamos nessa, vamos nessa. Então, sejam muito bem-vindos. Sim, tem mais um aviso importante aí, que é sobre o livro didático.
Eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer, eu penso, eu acho, se não tiver mudado, que quem usa as atividades impressas, ou seja, os alunos que não têm acesso à plataforma, igual vocês aqui têm e tal, vão pegar também o livro didático, se eu não me engano. Mas não fique desesperado, por causa do seguinte, a internet tem todo o conteúdo que a gente precisa, além do que eu vou fotografar as páginas do livro, quando eu for passar alguma atividade do livro, e colocar para você as fotografias no Google Classroom. Então, mesmo que você não tenha pegado o livro didático, você ainda vai ter acesso normalmente a todo o conteúdo. Beleza, amiguinhos? Então, como esse material Ok. impresso vai estar lá disponível para vocês, caso você consiga o livro didático depois, tem a referência aí que o conteúdo de hoje está na página 18, mas não se desespere se não tiver o Professor, livro. Diga, Vitor. eu não vou desligar e ligar muito o microfone, porque o microfone desse headset meu aqui, ele buga qualquer coisa, tá? Tranquilidade. Se você quiser falar alguma coisa, levanta a mão aí que eu ligo o chat. Fechou? Muito que bem. Então, começando com o conteúdo de hoje, para não perdermos mais tempo, os senhores devem se recordar que na aula passada nós estudamos o iluminismo. E o iluminismo foi um pensamento mágico, porque basicamente foi ele que deu origem a todo o mundo moderno. Eu disse para vocês que um dos pensadores mais importantes do iluminismo, inclusive se você tiver com o seu caderno com as anotações, pega aí, porque a revisão é importante, beleza? Um dos pensadores mais influentes do iluminismo tem as suas ideias utilizadas até hoje na nossa República Brasileira. Lá no plano piloto tem um lugarzinho chamado a Praça dos Três Poderes, onde ficam os três governantes do Brasil. Detalhe, vocês sabiam que o Brasil tem três governantes e não apenas um? Ah, professor, eu Sim. odeio o Bolsonaro. Por que que ele é o governante do Brasil? Boas notícias para você que não gosta dele. É um Ele não é presidente. o único governante do país, beleza? Ele governa um dos três poderes. Os três poderes, você deve se lembrar da aula passada, são o Brasil. legislativo, o judiciário e o executivo. O legislativo cria leis. Por exemplo, o deputado diz: todo mundo precisa usar roupas amarelas nas quintas-feiras. O judiciário vai julgar as leis e as pessoas, beleza? Ah, e quem é que governa o primeiro poder, professor? Quem governa o poder legislativo? São os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, beleza? O presidente do Senado é o governante aí do poder legislativo. E aí o judiciário vai julgar as leis e as pessoas. Ah, essa lei aí de todo mundo usar roupa amarela nas quintas-feiras não faz nenhum sentido, é coisa de completos malucos, não vamos aprovar essa lei. E aí a lei não passa. Ou então o judiciário vai dizer, essa lei é bacana, eu gostei dela, passa, vamos fazer essa lei funcionar. Então o judiciário governa junto com o legislativo. E por último, o executivo, assim, quem é que governa o poder judiciário? O ministro do Tribunal Supremo de Justiça, o STJ. O ministro lá, presidente, é o Professor, líder aí do poder judiciário, beleza? Diga, Gustavo. o oitavo D tá tendo aula junto com a gente também? Quem tá tendo o oitavo? Não, oitavo, quem? Ah, sim, Oitavo todos os D. oitavos estão juntos. Sim, sim, todos os oitavos estão aqui, Meu teoricamente. É porque a Lerda da Ana Júlia não tá conseguindo entrar na aula. Porque a Bonita não tá lendo meu direito os amigo negócios que você postou o link já faz dias, né? Meu amigo Ah, Anderson também não tá aparecendo. E aí ele tá tentando Fala entrar. pra ele ligar. É só clicar no link. você pode copiar o link e mandar para ele, se quiser, pelo WhatsApp. Ou então ele pode entrar no Google Classroom e pegar o link também que está lá na postagem. Eu mando a postagem sempre para o topo da lista. tá. Então, abra sua sala de aula no Google Classroom, é a primeira postagem lá. Beleza? Sempre antes da Tá aula eu desesperado, coloco né? essa postagem de novo no topo. Entrar pelo celular aqui, rapidão. Tranquilo. Manda o link Pessoal, para perdi alguma coisa? Oi, Hector. Não, Eu. a gente está só revisando a aula da semana passada, da semana retrasada a Ah, princípio. tá. É que Não o jogo ele começamos tava ainda. baixando, a internet tava bugando e eu não tava conseguindo entrar. Chegou. Entendi. Tá tranquilo. Seja bem-vindo. Pois bem, então, esses três poderes, nenhum deles governa sozinho, beleza? O ministro lá da Justiça, lá do Supremo Tribunal da Justiça, ele governa junto lá com o presidente do Senado, né, que é o presidente do Legislativo. E, por último, nós temos o presidente da República, que é o presidente do Poder Executivo, que é quem vai pegar as leis que foram criadas e julgadas e botar essas leis para valerem. Se todo mundo é obrigado a usar roupa amarela na quinta-feira, é o Poder Executivo que vai mandar a polícia prender quem não usa roupa amarela, por exemplo, nesse exemplo absurdo que eu dei aí da lei da roupa amarela. Beleza, queridos? Então,
Nós estudamos que essa ideia dos três poderes, ela surgiu com o Iluminismo. O nome do pensador francês que criou essa parada aí era Montesquieu. Montesquieu falou, para não ter um tirano, vamos dizer, eu não quero que o Bolsonaro fique maluco e governe o país sozinho, vai ter que ter dois caras para limitar o poder dele. Se o Bolsonaro começar a ficar maluco, é papel dos outros dois caras tirarem ele de lá de cima, igual fizeram com a Dilma Rousseff. Beleza? Isso tudo nasceu com o Iluminismo, e é por isso que a gente estudou o Iluminismo na semana passada, porque é incrivelmente importante. Boa parte dos conceitos que ainda usamos na nossa sociedade de 2021 nasceram com os iluministas. Beleza? Agora, teve um lugar no mundo que o iluminismo afetou de um jeito muito cabuloso. Cabuloso porque envolveu até religião na parada. O jeito que os caras enxergavam Deus mudou graças ao iluminismo. Olha que cabuloso isso. Esse lugar, é óbvio, é a Inglaterra. A Inglaterra, ela tem uma história conturbada, ela surgiu lá com as invasões bárbaras. Basicamente, a Inglaterra era território de vikings, não, de celtas, que eram bárbaros, que pintavam o corpo de azul. Esses celtas, que hoje são os escoceses, por exemplo, foram conquistados por anglos e saxões, que é o povo loiro vindo da Alemanha, que dominou o sudoeste da Europa, da Inglaterra, perdão. E aí, até hoje, a língua dos anglos, esse povo alemão, a gente se refere a eles quando nós falamos da língua lá da Inglaterra, Anglaterra, Inglaterra. Ou inglês, English, é a língua dos anglos. Beleza? Então, os anglos foram os caras muito importantes, porque eles cristianizaram a Inglaterra. Como é que é, Silvio? Perdão, não ouvi. O áudio Não, ficou muito o microfone ligou sozinho. Ah, então tá bom. Então, a Inglaterra ela tem uma história conturbada, ela passou por várias invasões. Depois, lá, durante a Idade Média, teve a invasão dos normandos, que construíram os grandes castelos da Inglaterra até hoje e tudo mais. E toda essa galera, desde a Idade Média, era católica, beleza? Eles seguiam o que o Papa de Roma dizia. O Papa de Roma mandava os bispos lá para a Inglaterra para dizerem o que pode e o que não pode. E as pessoas eram basicamente católicas. Só que eu falei para vocês que esse velho regime, o antigo regime, era muito questionado pelos iluministas. Quando chegou ali o século XV, XVI, XVII, as pessoas começaram a se perguntar, beleza, tem um padre aqui, que foi o Papa que mandou para o nosso país, e esse padre colocou uma coroa na cabeça do rei. Isso quer dizer que o rei manda porque Deus quis. E aí o iluminista lembra disso, ele dizia, não, porque Deus quis não, mano, tem que ter razão, tem que ter ciência, tem que ter lógica, não pode ser religião a explicar as coisas, certo? Questionando o antigo regime, eles questionavam a própria autoridade dos reis. Na França, eles cortaram a cabeça do rei, a gente vai estudar a Revolução Francesa, e os iluministas cortaram a cabeça do rei e falaram, não, que porque Deus quis coisa nenhuma, a gente quer eleger um presidente em uma república, cortem a cabeça do rei. Olha que coisa cabulosa, a gente vai estudar isso aí na Revolução Francesa. Enquanto o rei da Inglaterra via essa tendência, enquanto ele observava o iluminismo mudar a percepção do catolicismo dessa forma, o rei da Inglaterra foi muito esperto. Ele era casado com uma mulher, não me lembro o nome dela agora, mas o nome desse rei era o rei Charles I. O rei Charles I era casado, só que ele era apaixonado por uma outra mulher. Sabe como é que é? O nome dela era Ana Bolena. E o rei Charles era apaixonado pela Ana Bolena. Ele falava, meu Deus, eu preciso dessa mulher na minha vida, ela é o meu crush. O que eu vou fazer sem Ana Bolena na minha vida? O rei Charles dizia. E aí ele chegou para o padre e perguntou, ô padre, seguinte, velho, eu sou casado, mas eu tô apaixonado, e pá, eu não posso, né? Rola um divórcio, né? Desfaz o meu casamento aí, para eu poder casar com a Ana Bolena, porque eu amo muito ela. E aí o padre falou, não, ô rei Charles, nada a ver isso daí, a igreja não permite divórcio, a igreja católica naquela época não permitia divórcio, não vai rolar não, o senhor vai ficar com a sua rainha aí e esquece a Ana Bolena. E aí o rei Charles ficou triste demais, ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer para poder ficar com a minha mulher amada, porque eu não gosto mais da minha esposa, eu quero trocar. E aí ele ficou sabendo que na Alemanha teve um monge católico que escreveu um monte de teses e pregou na porta de uma igreja. O nome desse cara
era Lutero, Martinho Lutero, e ele fez a revolução, ou a renovação, vamos dizer assim, protestante. Ele criou aquilo que hoje nós chamamos de igreja evangélica, que são os caras que são cristãos, mas não são católicos. Eles não concordam com tudo que os católicos fazem. Beleza? Gustavo, você estava falando alguma coisa aí? Se tiverem alguma dúvida, clica no levantar a mão aí que eu vejo, beleza? Pois bem, então o rei Charles ele observou o seguinte, cara, eu tô apaixonadão na Ana Bolena, só que eu sou casado e o padre não quer liberar o meu divórcio. Lá na Alemanha, o Lutero criou a religião evangélica, né, o protestantismo, e tinha um detalhe importante. Lutero permitia o divórcio, velho. A igreja evangélica deixava os casados se divorciarem. E aí o rei Charles I da Inglaterra falou, então tá bom, então eu vou me converter. Agora eu não sou mais católico, eu sou evangélico. E aí ele começou a seguir a religião protestante na Inglaterra. Beleza? Esses questionamentos aí, então, se tornaram o anglicanismo. Olhem como o rei Charles era bonitão. Você não tá vendo essa foto aí? Emily, Liga o quer falar microfone alguma aí. coisa ou é só barulho no seu microfone? Eita, nós. Desliga o microfone para não atrapalhar. Tá muito bom, Pois não. bem, esse bonitão que vocês estão vendo aí, com as calças coladas branquinhas aí nas suas canelas muito, muito atraentes, é o rei Henrique VIII da Inglaterra, beleza? O rei Charles I, se eu não me engano, era o sucessor dele. Eu estava falando do Charles, mas acho que me enganei, era o Henrique VIII. Pois bem, esse cara muito bonitão aí se converteu à igreja evangélica, por motivos pessoais mesmo, beleza? Porque ele queria o divórcio lá e tal. E aí ele aderiu à reforma protestante. Beleza? Só que na Alemanha, a reforma protestante basicamente eram teólogos questionando os dogmas, né? Tinha um padre lá, igual eu falei, o Lutero, e ele dizia lá, não, nós não concordamos com as imagens dos santos, nós não concordamos com algumas coisas da Igreja Católica, nós não concordamos com o Papa de Roma e tudo mais. Na Inglaterra foi diferente, mano. O rei, ele falou, não, olha, seguinte, eu quero ser o líder dessa igreja aqui. Entendeu? Eu criei uma igreja, eu me converti, agora eu sou evangélico, mas é a minha igreja. É a Igreja Universal de Henrique VIII. Não, era a Igreja Anglicana. O nome da igreja, da religião, que o rei Henrique, então, fundou. Beleza? Eu estava falando Carlos Charles I, mas é porque eu me enganei, me desculpem, tá? É Henrique VIII o nome do rei. Pois bem, e aí o Henrique VIII criou uma nova religião para si mesmo. E aí ele disse, agora, como eu sou o rei, eu que mando na parada, é absolutista e tudo mais, eu vou mudar a religião da Inglaterra. É proibido agora a galera seguir aí o cristianismo católico, vamos cobrar mais imposto das igrejas católicas aí, vamos dificultar a vida dos católicos, porque eu quero que as pessoas se convertam para o anglicanismo. Tranquilo? Eu quero que eles sigam a minha religião evangélica. Olha que espertalhão, né? Tudo por causa de um caso de amor. Pois muito bem. Então, a primeira grande característica do anglicanismo, primeiro, ele foi influenciado pelo iluminismo. O questionamento que o rei fez ao Papa e aos padres e à Igreja Católica não seria possível sem o pensamento iluminista. Beleza? Antes do iluminismo, se um rei falasse, ei, eu não quero mais ser católico, o padre diria, então você vai para o inferno queimar para sempre, você tem que ser católico. E o rei, eita, nós, tudo bem, eu sou católico. Depois do iluminismo, o rei poderia dizer, eu não quero mais ser católico. E o padre dizia, você vai para o inferno então, não sei o quê. E o cara, tá, mas talvez o inferno nem exista. Eu sou iluminista, eu estou estudando as paradas novas aqui, pesquisando e descobrindo um monte de coisa, de ciência, de razão e etc. Então, cara, essa história de inferno aí, eu não quero acreditar nisso. Eu tô a fim de seguir outra religião. Tá entendendo? O iluminismo foi o que tornou possível o questionamento que o rei Henrique VIII fez à Igreja Católica e a fundar, por exemplo, o anglicanismo, que era a sua própria religião. Beleza até aí, queridos? Problemas, dúvidas, traumas? Tudo certo? Todo mundo entendeu como é que o rei bonitão criou uma religião para pegar o crush dele? Fácil, né? Tranquilo até aí. Pois bem, acontece que o anglicanismo não era a única religião evangélica da Inglaterra. Tinha uma outra galera na Inglaterra que também era evangélica, que não era católico, também era protestante e, mais importante, também eram influenciados pelo iluminismo. Ou seja, também tinham pensamentos de república, de tirar o rei, de democracia, de três poderes.
eles estavam com essas ideias todas na cabeça também. E esses caras eram os puritanos. Você já deve ter visto uma imagem de um puritano, porque eles usavam chapeuzinhos compridos com fivelas lá em cima do cabelo, da cabeça. A gente costuma ver muito imagens a gente costuma ver muito imagens de puritanos quando a gente estuda os colonizadores dos Estados Unidos. Vamos ver se a gente acha uma imagem dos colonos para que você veja. Olha, a primeira imagem que o Google me retornou é exatamente a imagem de puritanos chegando aos Estados Unidos. Estão vendo o chapeuzinho do cara com a fivelinha em cima? A imagem não está muito legal, então. Mas esses caras eram ingleses, puritanos, lá da Inglaterra, igual a gente está estudando, só que chegando aos Estados Unidos. Esses caras foram os mesmos que colonizaram os Estados Unidos. E uma coisa que deixou eles famosos, os puritanos famosos, foram os julgamentos das bruxas de Salem. Já ouviram falar das bruxas de Salem? Salem era uma cidade nos Estados Unidos, que ainda existe até hoje, inclusive, que basicamente tinha algumas moças ali com comportamentos estranhos. Eram moças que, sei lá, estavam com alguma doença, alguma coisa. O Silvio quer falar, pode falar, Silvio. Manda ver. Professor, só voltando um Diga. pouquinho. Ele criou o evangelismo só para conseguir casar com a mulher? Isso. O rei Henrique VIII, ele criou uma religião, o anglicanismo, para poder se casar com uma mulher, para poder se divorciar e se casar com outra mulher. Lembrando que essa aí não é a única religião evangélica que existia, beleza? Ele inventou essa religião nova aí na Inglaterra para poder fazer esse caso de amor funcionar, beleza? Como eu estou falando agora há pouco, existiam outros evangélicos. Oi, perdão? Homem esperto. Esperto, né? Sem vergonha. Então, os puritanos, eles eram um pouquinho diferentes dos anglicanos. Eles diziam, olha, o rei criou esse negócio aí só para pegar a Maria Bolena, beleza, Ana Bolena, e não tem nada a ver essa história daí, não. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz. E os puritanos ainda diziam o seguinte, olha, o anglicanismo do rei Henrique VIII é muito parecido com o catolicismo. Ainda tem as igrejas com padres, ainda tem os santos, ainda é parecida. É uma igreja que diz que é protestante, mas ainda é muito parecida com a igreja católica. Portanto, nós vamos nos manter puros. Daí o nome desses caras, o puritanismo, ou os puritanos. Beleza? Esses foram os caras que colonizaram os Estados Unidos, por exemplo. É por isso que hoje em dia os Estados Unidos são o maior país evangélico do mundo todo. Vocês sabiam disso? O maior país evangélico do mundo, o país com o maior número de evangélicos no mundo, é os Estados Unidos, porque ele foi colonizado por puritanos, ou seja, evangélicos ingleses. Beleza até aí, queridos? Então, essa denominação, ela disputava os fiéis com os anglicanos. Tinham as pessoas que diziam, ei, rapaz, é melhor obedecer o rei, segue a religião do rei que vai dar tudo certo. E os puritanos diziam, nada a ver essa história aí de seguir a religião do rei. Eu quero seguir a Bíblia, eu quero seguir a forma como o meu pastor aqui está me ensinando sobre a Bíblia. Está entendendo? Então, primeira característica religiosa importante da Inglaterra, tinha mais de uma religião protestante. Você tinha os católicos, que estavam perdendo poder, e os evangélicos, que estavam disputando entre si. Beleza? Principalmente anglicanos de um lado e puritanos do outro. Acontece, então, que os puritanos resolveram tirar o rei. Surgiu um líder puritano, um cara lá que era evangélico puritano, e ele era esquentado da cabeça. O bicho era brabo, o cara era, sabe, raivoso mesmo. O nome dele era Oliver Cromwell, e a gente vai estudar sobre ele daqui a pouco. Acontece que o Oliver, ele era um bom puritano, e ele dizia, cara, a gente precisa tirar o poder político desse cara. Ninguém mais precisaria obedecer esse rei maluco se a gente desse uma independência aí para a Inglaterra, uma independência do rei maluco, do rei super religioso, do rei absolutista. Por que a gente diz que o iluminismo foi importante para a Revolução Puritana? Porque, como eu falei, esses iluministas, esses caras que estavam ali procurando razão, ciência e tudo mais, eles eram basicamente
burgueses eram caras que não tinham nascido nobres, que não eram escravos nem nada disso, eles eram pessoas livres e que enriqueciam por meio do comércio, beleza? E aí esses burgueses diziam, tá, eu estou ficando rico, mas agora eu quero governar o país onde eu moro, eu quero governar a cidade onde eu estou morando aqui, eu quero poder político, beleza? E esses burgueses, a maioria deles era puritano, porque os anglicanos eram compostos basicamente de nobres, que seguiam o rei onde o rei fosse. O rei é que dava o título de nobreza. Então, eu nasci nobre graças ao rei, se o rei cria o anglicanismo, eu vou seguir a religião do rei. O burguês, não. O burguês queria poder que o rei não dava, o rei não deixava os burgueses terem poderes. Então, enquanto os nobres anglicanos apoiavam a estrutura social, que estava em decadência, que era a estrutura absolutista, os burgueses puritanos enriqueciam e acumulavam poder no parlamento inglês. Lembrando que parlamento tem a ver com poder legislativo, é lá que se escrevem as leis e tudo mais. Na Inglaterra, chamam-se de a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Nobres, ou seja, o parlamento dos burgueses, os comuns, as pessoas comuns, e o parlamento para os nobres. Isso existe até hoje, inclusive, beleza? Lá na Inglaterra. Então, em 1641, lá na Inglaterra, os puritanos falaram, mano, já que o rei não quer dar poder para a gente tem que tirar esse poder da mão do rei à força. Assim, os puritanos pegaram armas, igual vocês estão vendo aí na imagem, e foram atrás do rei, cercado Sua internet aqui caiu, velho. Ô, Henry, tá tranquilo. A aula tá sendo gravada, qualquer coisa, você pode assistir de novo depois também lá no Google Classroom, tá? A aula vai estar no YouTube. Tá. Beleza? Se você perder umas partes aí, assiste as partes na gravação depois. Então, os puritanos pegaram em armas e decidiram tirar o governo do rei à força, acabar com a monarquia absolutista na base da brutalidade, beleza? Esse foi o período mais extenso de guerra civil na história da Inglaterra. Foi um período aí de 8 anos, de 1641 até 1649, durante o qual os dois grupos de evangélicos na Inglaterra se degladiaram, eles matavam uns aos outros mesmo, na moral, beleza? Puritanos de um lado e anglicanos de outro. Essas divisões religiosas, elas foram tão importantes que um paizinho vizinho da Inglaterra, deixa eu achar um mapa aqui para te mostrar. Tem aqui o mapa da Europa, e aqui nós estamos vendo a Inglaterra. Estão vendo aí o Reino Unido? Pois bem, essa ilhazinha que fica à esquerda do Reino Unido, não sei se você consegue enxergar aí, é a ilha da Irlanda. A Irlanda é um país que era colônia do Reino Unido, da Inglaterra, né? Fazia parte ali do Reino da Inglaterra e tudo mais. Só que a Irlanda estava cheia de católicos. E aí, quando o rei criou o anglicanismo, os irlandeses, que eram católicos, se mudaram para o sul e declararam a independência da Irlanda. A gente vai estudar isso aí mais para frente, mas basicamente até hoje, em 2021, a Irlanda é dividida em dois. Nós temos aí, vou aproximar aqui para você enxergar, olha. Tem a Irlanda do Norte, que é esse pedacinho menor aqui em cima, e a Irlanda do Sul, que é o pedacinho ali de baixo. A Irlanda do Sul, hoje, em 2021, não faz parte do Reino Unido, da Inglaterra, quero dizer, beleza? Quer dizer, ela não faz parte da Grã-Bretanha, ela faz parte do Reino Unido, mas não da Grã-Bretanha. É meio confuso isso. O fato é que os caras se separaram. E por que que eles se separaram? Porque na Irlanda do Sul era cheio de gente católica, beleza? Enquanto os anglicanos, os evangélicos, foram todos para a Irlanda do Norte, tranquilo? E até hoje essa galera é dividida, é católico para o Sul, evangélico para o Norte. Então essas revoluções que aconteceram... A minha voz está travando? Ai, meu Deus, minha internet não pode cair não, hein? Tá todo mundo me ouvindo bem? Não tá travando pra mim não, professor? Pra mim também não tá travando, não. Pra mim tá normal. Pra mim Tudo também. bem. Vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus. Pra mim que tá a- travando, mas é minha internet mesmo. Entendi. Eu vou orar e pedir a Deus que a nossa internet não caia, porque a gente precisa estudar. Já basta o coroco não deixar a gente ir para a sala de aula. Corocovírus. Pois bem, então essas revoluções na Inglaterra foram importantes porque até hoje essa galera briga por causa disso, velho. Se você estiver na Irlanda do Sul
e você for evangélico, a galera vai te olhar torto e não vai gostar muito de você, porque o lugar de evangélico é lá na Irlanda do Norte, tá ligado? Então, até hoje, essas diferenças, elas existem, porque foi motivada, a separação, ela aconteceu por causa de uma guerra civil. Era gente se matando na rua mesmo, beleza? Então, chegou 1649, 8 anos de gente se matando na rua por causa de religião, e lembra do cara que eu tinha falado mais cedo, o Oliver Cromwell? O Oliver, ele era famoso. É engraçado colocar essas caras desses britânicos aí nessa aula de hoje, porque eu acho todos eles parecidos com o Mr. Bean. Já viram o Mr. Bean? Ele é um comediante que eu gosto muito. Vamos procurar ele aqui para você ver. E eu acho engraçado porque ele é britânico, e todos os britânicos se parecem muito com o Mr. Eu conheço o Mr. Bean. É, esse carinha Também, aqui. desenho. Nossa, ele é muito legal, filme. Eu me amarro no Mr. Bean. Pois é. E aí todos os britânicos eu acho parecido com ele. Olha só a carinha dele, tá vendo aqui? Assim, pequenininho ali. E aí olha a cara do Cromwell. Eu não sei, eu acho parecido. Tem alguma coisa no nariz, nos olhos, eu não sei. Eles são todos muito parecidos. Nossa, pra ver. Pois bem. Então, Parece mesmo. não é? Oliver Cromwell, como eu falei para vocês, ele era um líder puritano, brabo, raivoso mesmo e tal. E ele liderou o grupo que aboliu a monarquia do país. No meio da Guerra Civil na Inglaterra, evangélicos brigando contra outros evangélicos e tudo mais, o grupo do Oliver Cromwell cercou o palácio do rei, invadiram a casa do rei e cortaram a cabeça do cara. O rei, na época, é que eu tinha confundido aí agora, é o rei Charles I. Então, o cara que fundou o anglicanismo lá era o rei Henrique VIII, e agora, durante o governo de Charles I, quando estava acontecendo essa guerra civil, Oliver Cromwell, o cara raivoso, cercou o rei e lhe cortou a cabeça. E aí foi uma coisa séria, porque a galera estava se matando por causa de religião e tal, mas o nego ainda tinha meio que medo de matar o rei, tá entendendo? Por que o rei mandava? No absolutismo, o rei mandava porque Deus quis, não era assim? Não foi o padre que colocou a coroa na cabeça do rei? Então, mano, o rei é meio que um santo, tá ligado? É meio difícil você tomar a decisão de matar um santo, é uma parada que é meio importante demais, sabe como é que é? Acontece que Oliver Cromwell, ele não ligava para essas coisas. Ele era um dos principais líderes e ele queria, desde o início, abolir a monarquia. Ele falava, eu não quero um rei na Inglaterra, eu quero que a Inglaterra seja uma república. A gente vai ter um presidente que será eleito. E aí, no final da Revolução Puritana, essa guerra civil, o Charles I foi decapitado e a monarquia inglesa acabou. Pois bem, agora, professor, mas isso não é verdade, até hoje tem uma rainha na Inglaterra? Calma que a gente vai chegar lá. Acontece que nessa época aqui não existia um rei, beleza? Eles cortaram a cabeça do rei, no lugar dele entrou o Oliver Cromwell, olha só que mistério, né? Para que ele queria matar o rei? Para ele virar o rei, é claro, né? Então ele se tornou o Lorde Protetor da República, que era um jeito muito bonitão de se dizer presidente, beleza? Então, a Inglaterra, questãozinha de prova, hein? A Inglaterra já foi uma república, verdadeiro ou falso? Ou não respondo, não Verdadeiro. quero falar. O senhor pode repetir a pergunta de novo, professor? Verdadeiro. Caraca, viu? Eu sou muito inteligente, professor. Perguntinha de prova. A Inglaterra já foi uma república, verdadeiro ou falso? Verdadeira. Acho que é verdade. Verdadeiro. O presidente, ou como ele se intitulava, Lorde Protetor da República, era o Oliver Cromwell, que cortou a cabeça do rei, beleza? Então, verdadeiro. Durante alguns anos aí, a Inglaterra foi, sim, uma república. Ela não teve um rei, beleza? Cromwell ele distribuiu terra para os aliados dele, claro que é assim, né? Quando o cara chega no poder, ele vai ajudar os amiguinhos dele, verdadeiro ou falso, sim ou não? Todo político praticamente é corrupto, é ou não é verdade? Então, com Cromwell não era diferente. Os caras que lutaram junto com ele lá na Guerra Civil, ele falou, ô meu chegado, você é meu amigo, pega aqui uma fazenda lá no interior. Ó, aquela fazenda ali agora é sua, meu outro amigo. Ele começou a distribuir terras para os amigos dele. E aí ele governava com uma mão de ferro. Oliver Cromwell ele perseguiu católicos, ele perseguiu os anglicanos
e até com alguns puritanos ele implicava. Para você ter uma ideia, muitas pessoas migraram para a colônia, lá para os Estados Unidos, que era a colônia da Inglaterra na época, foram embora da Inglaterra por causa do horror que era o governo do Oliver Cromwell. Professor, O período republicano, então, era uma ditadura. Diga, Vitor. vai ter prova? Vai ter prova? Cara, a princípio vai ter as atividades avaliativas, iguais a que eu coloquei na semana passada, que tem o valor de prova, beleza? Mas voltando para a aula presencial aí, tudo volta ao normal e vai ter prova. Eu vou aqui pegar um copo d'água, os senhores aguardem um instante. Tá. Professor, que hora da aula vai acabar? É o quê? Eu não ouvi, não. Falei na hora errada. Como é que é? Que horas a aula vai acabar, professor? Que horas a aula acaba? Às 5 da tarde. Sim. Calma que falta pouco. Falta pouco. Pode ter um cachorro latindo aí. Falta 20 minutos. Meu Deus, Emily, quantos Ei, cachorros diga você aí. tem, velho? Ele tem um... Deixa eu dizer. É que eu Porque esqueci de esse desligar cachorro o microfone, professor. Você Desculpa. desligou, o professor calou minha boca. O senhor tá mutado, professor. O senhor tá mutado, professor. Eu tô mutado, falando sozinho, blá, 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 igual um idiota. professor, Fala sério. Do nada que eu mutei, eu também tava falando. Como seria fácil a minha vida se eu tivesse esse poder sobre vocês lá na sala de aula, hein? Todo mundo começa a conversar e eu clico aqui, silenciar todo mundo. Pá, cala a boca. É legal, hein? Eu gostei. Isso seria maravilhoso, mas Isso não me infelizmente pede ainda não porque eu existe, posso né? disputar. Pois é. Mas eu sou Então, bondoso, calma, professor. Então, o período republicano na Inglaterra, liderado aí pelo Oliver Cromwell, foi uma ditadura, beleza? O cara não conseguiu organizar eleições corretamente, não governava lá muito democraticamente e governava com uma mão de ferro. Ele perseguia os adversários dele, beleza? Então, Cromwell era um cara legal? Não. Ele foi um cara importante na história da Inglaterra, mas não era um cara legal. E olha como eu falei lá do Mr. Bean. Olha a cara aí do rei Charles II. Ele não parece Mr. Bean, sério. Realmente, professor. Igualzinho, professor, igualzinho. Só que com a Igualzinho. Igualzinho, velho. Igualzinho. Em São 1660, Igualzinho mesmo, ó. não é? Ele é o Mr. Bean, cara. É irmão gêmeo. Sei lá, Vai ter todo irmão gêmeo britânico que ninguém faz. sabe. Mas sabe qual a melhor parte dessa foto aí? O sapatinho do cara. Eu queria dar mais um nisso aqui, mas eu não consigo. Ele usa um sapatinho de balé, cara. Esses reis britânicos eram maravilhosos. Acontece, então, que em 1660, depois de 10 anos de república, com Oliver Cromwell governando a galera na base da porrada, alguns grupos sociais se dividiam. Nós tínhamos dois grupos aí, os diggers e os dwellers, que são os cavadores e os mantenedores. Eram grupos sociais que se dividiam entre o apoio e a rejeição ao Oliver Cromwell. 10 anos depois de ter tomado o poder, o Cromwell não tinha conseguido acabar com essas disputas ainda. E o resultado era que a pressão social era grande e ele não tinha paz governando. Acontece, então, que os deputados e senadores da Inglaterra, ou seja, o parlamento inglês, foi forçado a restaurar a monarquia. Eles disseram, não, o Cromwell nunca vai dar conta de governar essa parada, tá uma confusão, nego não aceita o cara, então vamos botar o filho do Charles I, aquele que a gente cortou a cabeça, lembra dele? Então a gente pega o filho do rei que a gente cortou a cabeça e coloca de volta no trono. Vamos voltar a monarquia para a Inglaterra. Tranquilo. Então, esse Mr. Bean que vocês estão vendo aí com o sapatinho de balé é o rei Charles II. Filho do rei Charles I, o decapitado, ele assumiu a coroa inglesa na restauração da monarquia. E aí o que acontece? Essa monarquia, ela tinha voltado, os caras conseguiram fazer de volta o poder do rei, só que não era mais a mesma coisa. O iluminismo tinha inundado as mentes das pessoas. Faziam já 20 anos, foram 9 anos de guerra civil, mais 10 anos de governo do Cromwell. Então tinha sido aí uns 20 anos de revoltas sociais questionando esse poder dos reis. E aí acontece que, apesar de ter sido restaurada,
essa monarquia não tinha mais o mesmo poder absolutista que ela tinha antes. A maior prova disso foi o rei Jaime II, alguns anos depois. Ele descobriu que o poder dele era pequeno da pior forma possível. Ele era católico. O rei Jaime II, ele não era evangélico, nem anglicano, nem puritano, nem nada. O cara era católico. E ele falou, mano, eu quero que a Inglaterra seja de volta católica. A gente não fez ela voltar a ser uma monarquia? Vamos voltar no tempo, então, e fazer a Inglaterra católica de novo. E aí o rei da França falou, ô Jaime, eu te ajudo nisso aí, rapaz. Se você quiser fazer uma reforma religiosa na Inglaterra aí, a França vai te apoiar, beleza? Vamos tornar a Inglaterra católica. Cara, quando ele decidiu fazer isso, o rei Jaime II, ele perdeu o apoio do exército, ele perdeu o apoio do parlamento, perdeu o apoio de todo mundo, que era evangélico, basicamente a Inglaterra toda já era evangélica nessa época. E aí, em 1688, tentando retornar à monarquia absolutista, o parlamento expulsou o rei do trono, deu um chute na bunda do cara e falou, você quer mandar na nossa religião? Então é o seguinte, rei, você não é rei de bodega nenhuma mais, vai-te embora para lá, você tirar a coroa do cara. Então, assim, você é rei de novo, nós restauramos a monarquia, mas se você fizer cagada, a gente tira a sua coroa e você não manda mais em ninguém. Tá entendido até aí? O parlamento, então, com grande apoio popular, expulsou o rei Jaime II do cargo e isso ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Foi quando os puritanos conseguiram mostrar para o mundo que a Inglaterra não era mais um brinquedo de um rei. Não é mais um rei que manda sozinho na Inglaterra. Nós temos um parlamento com um primeiro-ministro e uma democracia. O rei faz parte dessa democracia, mas se ele pisar na bola, nós tiramos ele fora. O rei Jaime II foi quem descobriu isso aí na pele, tem a fotozinha dele aí, com o gorjal, que é essa peça de armadura no pescoço, que eu acho muito bonita. Tá vendo essa armadura no pescoço dele aí, que parece um colar escuro assim? O nome disso aí é gorjal. E ela serve para ninguém cortar a sua cabeça. Acho que ele ficou com medo de perder a cabeça igual É o de Charles ferro, I, né? professor, esse negócio aí? Perdão, é de metal, sim. Ele é uma placa de metal que fica aqui no pescoço para proteger o seu pescoço, para ninguém golpear ele. Chama gorjal o nome dessa armadura aí. Então, o rei Jaime II, que está aí com o gorjal, que eu gosto muito, ele foi o cara que descobriu que o rei não manda mais na Inglaterra. E, claro, isso existe até hoje. A Inglaterra mudou, como eu disse lá no início da aula, mudou para sempre. A rainha da Inglaterra hoje, a rainha Elizabeth II, que é a rainha que vocês estão vendo aí, acho que é a segunda ela, né? A primeira. Não, a rainha Elizabeth II, ela é uma rainha, mas é uma rainha de uma monarquia parlamentar. O que isso quer dizer? Essa monarquia parlamentar, essa forma de governo, surgiu com a Revolução Gloriosa, e é por isso que ela foi tão importante, beleza? A Revolução Gloriosa foi a retirada do rei Jaime II ali, lá em 1688, beleza? A Revolução Gloriosa foi muito importante. Por quê? Nessa forma de governo nova, o rei representa o país em assuntos diplomáticos. Então, por exemplo, vamos supor que o presidente Bolsonaro do Brasil queira fazer um acordo com a Inglaterra. Inglaterra, agora a gente vai vender mais café para vocês, tá ok? Vamos fazer um acordo comercial aqui e nós dois países vamos ficar ricos. Certinho, e aí o Bolsonaro, direitinho. não é? E aí o Bolsonaro decide, então, fazer um acordo com a Inglaterra. Ele vai se reunir com uma pessoa, sim ou não? Para conversar com a Inglaterra, ele vai ter que conversar com uma pessoa. Bolsonaro Essa pessoa... II. Perdão? Bolsonaro II. Bolsonaro II. Essa pessoa com quem o Bolsonaro teria que conversar para fazer um acordo com a Inglaterra teria que ser um representante da monarquia, porque em assuntos externos, ou seja, em assuntos diplomáticos, quem representa a Inglaterra é a família real, é a Elizabeth II e os seus filhos. Quer ver um exemplo muito importante de assunto diplomático? Uma guerra. Vocês sabiam que no caso de guerra, a família real tem a obrigação de participar? Porque eles representam o Estado da Inglaterra. Quando a Inglaterra entra em guerra, a família real inglesa está em guerra. É por isso que todos eles são militares. Sabe aquele príncipe que apareceu na TV aí há algum tempo atrás, quando casou com a... Não lembro o nome da mulher agora lá. Sempre que um príncipe lá se casa, eles ficam famosos. A roupa que eles usam é sempre um uniforme militar com algumas medalhas. Por quê? Todos os membros da família real da Inglaterra
são obrigados a servir o exército. Então, todos eles têm que ser ali bombeiros, ou do exército, ou da marinha, da aeronáutica, todos eles têm que ser militares, eles são obrigados a isso, beleza? Porque eles representam a Inglaterra. Uma prova disso daí é essa foto em preto e branco que vocês estão vendo, que a rainha Elizabeth, ainda novinha, quando ela ainda era jovem, na Segunda Guerra Mundial, lutando lá contra os nazistas, beleza? Ela era enfermeira do exército britânico. Então, essa velhinha de rosa que você vê aí na internet, a rainha da Inglaterra, é uma heroína de guerra. Beleza, queridos? Tá claro até aí? Cabuloso, né? Tipo, o rei ainda é importante, tá entendendo? A questão toda é só que a rainha da Inglaterra, ela não governa mais a Inglaterra. Quem governa é o primeiro-ministro, beleza? Enquanto o governo do país vai ficar nas mãos do primeiro-ministro. E aí, para eleger esse cara, tem a eleição, você vai na urna e tal, igualzinho para escolher um presidente. Então, desse jeito, a monarquia parlamentar une o melhor dos dois mundos. Você ainda tem um rei, que é uma figura importante, usa uma coroa e tem toda aquela coisa de ser o representante da Inglaterra, mas, ao mesmo tempo, você tem democracia, você tem os três poderes do Montesquieu, você tem o iluminismo funcionando, beleza? Por que a Revolução Gloriosa foi tão importante? Então, porque ela criou um modo de governo que foi capaz de juntar o poder da monarquia com a liberdade da democracia. Beleza até aí, queridos? Muito difícil, muito chato. Sim. Meu Deus, professor, eu não sabia que a Não. história da Inglaterra era tão chata. Quando a gente chegar no ano que vem, no nono ano, estudar a Segunda Guerra Mundial, eu vou falar muito mais sobre a Rainha Elizabeth, porque ela lutou lá no fronte francês, sabia? A Rainha Elizabeth teve que aprender a lutar, a atirar de fuzil, e ela foi para o fronte de guerra de verdade. Meus amiguinhos, no mais, esse é o fim da O nossa senhor ainda aula. vai ser nosso professor no nono ano? Pessoal, vai terminar não sei. Vamos ver no ano que vem Natal. o que acontece, né? Eu sou professor temporário. Esse ano eu estou dando aula na escola de vocês. Se no ano que vem eu for chamado pela mesma escola, pode ser que a gente tenha aula de novo junto. Eu espero que sim. Tomara. Vocês são legais. Professor, mais legal das outras. É o quê, homem? É o professor mais legal. Falando. Tá, que bom que você gosta, cara. Calma, Fico feliz boy. que você gosta. Professor, libera o chat. Então, liberar o chat. Né? O chat não está liberado. Pois bem. Libera o então, chat não, o Gabriel vai ficar travando meu chat toda hora. Libera o chat não, Gabriel vai travar o chat. Pelo Últimos amor de avisos Deus. do dia. Gabriel, Últimos nem tá avisos do lá. dia. Prestem atenção. Essa aula não tem o conteúdo todo. Eu vou postar mais conteúdo sobre as revoluções inglesas, tá? Aprofundando a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana. Tudo isso a gente vai continuar estudando nas próximas semanas. Então, fiquem logados, fiquem atentos na plataforma do Google Classroom. Beleza? Usem essa aula como um resumão para ajudar vocês na atividade avaliativa. Tranquilo? Para a galera que está assistindo na gravação, um forte abraço. Eu vou interromper aqui e a gente se vê na próxima.